Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais. Jesus, em nenhum momento do Evangelho, eu digo isso, qualquer um pode procurar, não vai encontrar em nenhum momento ele recebendo privilégios. Pelo contrário. Então, por que teria que ser diferente? Aí trouxeram aí de Maria Madalena, juntou-se tudo aquilo de pecado, colocou-se para Maria Madalena. Em contrapartida, a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Agora, interessante. Vamos ainda aqui. Interessante. Nos momentos mais cruciais de Jesus, como seja a crucificação, o seu sepultamento e depois também, quem estava próximo de Maria de Nazaré? Qual a criatura que estava acompanhando em todos os momentos? Quem? Maria Madalena. Então veja que houve um interesse grande de desfigurar isso aí. Que ela não esteve com Maria de Nazaré somente nesses momentos. Após Jesus ter ressuscitado, quando eles ficaram sós, ela continuou com Maria. Inclusive, parece que as duas estiveram na casa do caminho, moraram lá um tempo. E a partir daquele momento da crucificação, quem passou a tomar conta de Maria de Nazaré foi João Evangelista. Mas Maria esteve sempre presente com ela. Então, por que essa pecha de prostituta? Ressaltar só isso aí. Por que não se ressaltou essa outra parte? Porque, inclusive, Jesus apareceu primeiro a quem? A ela. Quem foi levar o recado para os outros apóstolos que tinham fugido? Quem foi levar? Maria Madalena. Então vamos vendo aqui a importância dessa criatura. Então vamos perder ou tirar de nós ainda aquela ideia que foi colocada nas nossas cabeças, deixando ela nessa situação. Veja que é uma criatura totalmente diferente daquilo que foi colocado o que faziam a igreja naquele momento. Que poderá ter sido até nós. Tu aceita, né, Davi? Ou não? Aí interessante aqui nessa pintura, a última ceia, de Leonardo da Vinci, a última ceia, tem uma criatura aqui que em alguns momentos foi dito que ela acompanhava em todos os momentos e era mais um dos apóstolos. Não estava contado lá, mas era a criatura em que Jesus confiava. Era a criatura que tinha melhores ideias. Ela tinha uma preparação. Conta a história lá que ela tinha o seu palacete, tinha sua vida de cortesã, e tinha riquezas. Deixou tudo isso aí para seguir Jesus. Então, ela tinha um conhecimento intelectual grande. Então, poderia muito bem dar esse suporte. Então, veja essa criatura que está ali, é uma mulher. Poderia ser João, não é? João era novinho, um rapazinho e tal. Mas não se fala nisso. Agora, alguém teve a curiosidade de contar quantos apóstolos tem aí? Tem 11. Possivelmente, essa pintura aqui de Leonardo da Vinci, ele já tivesse excluído Judas. Tem 12. Tem 12, sim. Então, poderia Judas estar excluído naquele momento, pelo menos na cabeça de Leonardo da Vinci, quando foi fazer essa tela. E poderia muito bem ser Maria Madalena aqui.
que ela o acompanhou durante muito tempo. Ela foi, procurei também no Evangelho, algum momento que Jesus tivesse passado em Betânia, que era a cidade dela, Magdala, em Magdala, cidade dela, para tivesse feito a cura de pessoas, inclusive tendo expulsado demônios. Não encontrei. Mas vejam que a grande maioria dos evangelistas falam disso aqui, ou pelo menos dois, que dela foi expulso 7 daimones, espíritos maus. Então veja que ela estaria sendo representada aqui nesse momento. Aí onde vem a questão prostituta ou apóstola. Então aí vem a ideia dela realmente ter sido uma apóstola junto aos outros. Não reconhecida por um simples fato. Era mulher. Não pela vida passada dela, mas porque era mulher. E naquele tempo eles não aceitavam as mulheres. Às vezes, até para andar. A gente viu ali atrás que tinha umas mulheres que andavam com Jesus. Era como uma provocação para os fariseus, porque não podia. Não podia a mulher estar na companhia do homem para determinado momento. Então nós temos o Evangelho apócrifo, o Evangelho de Maria Madalena, que foram os fragmentos encontrados. Eu achando que tinha sido bem agora, mas não. Esse é um texto que teria sido encontrado no século IV, no Egito. Narra episódios da vida de Jesus contados por uma mulher de nome Maria de Magdala. E foi traduzido como o Evangelho de Maria Madalena, tornando-se parte dos evangelhos fundadores do cristianismo. De acordo com esse evangelho, ela não só foi um dos apóstolos, mas o único que não perdeu a fé em Cristo depois da sua morte. Morte aqui a gente entenda. Tem que trazer o texto como está lá no Evangelho. Então foi a única pessoa que não perdeu a fé. Esteve em todos os momentos, da crucificação ao sepultamento, à ressurreição. E teve a missão ou a incumbência de quê? De levar aos apóstolos que estavam escondidos em determinado lugar a mensagem de que ele teria ressuscitado. Este evangelho revelador, obviamente, se tornou uma ameaça para a igreja e sua doutrinação fielmente masculina. Pronto, aí fecha. Tudo aquilo que a gente falou até agora, nesse ponto. Era essa a ideia da igreja, digo, dos seus representantes naquele momento, com relação a Maria. Então vamos torná-la a pior figura possível, para que isso aí se perca. E foi o que aconteceu, ou o que vem acontecendo, e do que a gente tem que procurar sair. No livro Boa Nova, só um minutinho aqui para pegar. No livro Boa Nova, que é Chico Xavier, Humberto de Campos através de Chico Xavier. Ele fala mais ou menos na parte de quando ela estava lá no sepulcro. É uma parte menor, mas fala e traz uma coisa bem interessante aqui, para que a gente veja. Maria Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim, exclamou:
desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Veja que ela não foi mãe, porque a história que nós temos conta que ela foi cuidar de um leprosário. Então foi cuidar do filho, dos filhos dos outros. É aquele fato que a gente ainda hoje vê. Existe a mãe, na linguagem de hoje, a mãe biológica e a mãe do coração. A mãe do coração às vezes não sabe que aquele filho que chega para ele através de outras vias é realmente seu filho. É com ela que aquela criatura tem um compromisso. Vem através de outras. Mas ela é a mãe. E passa a ser a mãe realmente para aquele filho. Passa a cuidar daquele que ela teria talvez desprezado lá atrás, mas que chega às suas mãos. Então veja que essa é uma mensagem bonita, essa aqui, lá no livro Boa Nova. Aí temos outro livro aqui, de Valdo Franco Perispírito, Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. Nesse livro tem o título, o texto, A Rede Viva de Magdala, onde se dá o encontro dela lá no sepulcro. Quando encontraram o sepulcro vazio, ela está esperando lá. Aí tem aquela história, né, que ela achou que era o jardineiro, e fala, e ele diz Maria. Então, quando ela se volta, é que reconhece Jesus. Então, ela... naquele momento em que ele fala algumas coisas para ela e manda que ela leve esse recado aos outros apóstolos. Quando ela vai contar, dar notícia aos apóstolos, eles não acreditaram. Novamente, pelo fato dela ser mulher e ter tido um passado que não era bom. Pedro, todos os apóstolos. Fala que menos, estava lá junto com eles, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que acreditou no que ela falava. Então ela diz aqui: conta-me, filha, falou Maria ansiosa, era aquela que era a mãe dele. Fala-me tudo, meu filho voltou? A voz tremia de compreensão. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba.